Bem-vindo ao Cumbuca da Fé, nosso canal para fazer a leitura e a análise de livros na caminhada cristã. E hoje, falando sobre o livro Graça Transformadora, capítulo 3. Vamos falar sobre prazo e propósito da lei. Você sabia que desde o Velho Testamento a lei de Moisés já tinha definido que ela vigoraria apenas durante um tempo, até que Cristo viesse? E, aliás, você sabe qual o propósito da lei e por que ela foi dada ao povo de Israel? Vamos descobrir isso nesse vídeo. Dando início aqui, então, nesse capítulo 3, ele inicia falando sobre uma frase de Agostinho de Hipona, que diz assim: a lei foi concedida por Deus para que busquemos a graça, e a graça nos é oferecida para que possamos cumprir a lei. É interessante essa frase, ela requer, na verdade, um entendimento bem abrangente a respeito do que é lei, do que é graça, de como que os dois se interagem, mas em linhas gerais, que a gente vai ver um pouquinho nesse capítulo, o significado disso aqui é que Deus nos deu uma lei que mostraria para nós o nosso pecado e o nosso erro e nos direcionaria a uma solução, que é a graça de Deus, que resolveria o problema do pecado. E a graça de Deus que nos é oferecida nos é oferecido para que possamos cumprir a lei novamente. Então, primeiro veio a lei, nos mostrou o nosso pecado, e depois veio a graça que nos habilita a cumprir a lei de Deus. Não exatamente a lei do Velho Testamento, mas nós veremos a respeito disso mais à frente, que nós não estamos necessariamente debaixo de nenhuma lei. Então o autor ele começa aqui dando essa frase de abertura e falando da importância de que, para entender a graça, é preciso entender a lei. Ele vai falar disso, já falou disso um pouco no capítulo anterior, né, antes da lei, e agora abordando o assunto propriamente da lei de Moisés. E ele fala que, para que possamos ter um entendimento correto e abrangente da graça, a gente precisa entender o que era a lei de Moisés e o seu propósito. Porque se a gente não entender isso, a gente também não consegue aprofundar e ter um entendimento correto a respeito do que é a graça de Deus. Isso é bem importante, ele pontua isso logo no início aqui e comenta a respeito de alguns pontos que ele toma até cuidado em mencionar, ele diz que vai ser cauteloso, que é o seguinte: quando a gente fala a respeito de prazo da lei, que é o primeiro assunto que ele começa tratando aqui, que a lei ela veio para ser vigorada durante um período apenas e não continuamente, ele fala a respeito dos extremos, o perigo dos extremos. Um extremo, você tem grupos evangélicos que pensam que a lei ainda vigora, então ainda busca se guardar o sábado como era antes, cumprir rituais da lei de dias, de alimentos, às vezes até de vestimenta e usos e costumes, como era na lei de Moisés, pensando que a lei ainda vigora, aquela lei ainda permanece por ser a palavra de Deus. Mas não é isso que o Novo Testamento nos ensina. Por outro extremo também, você tem grupos evangélicos que pensam que a lei simplesmente prescreveu, foi abolida e nós estamos no tempo da graça e nós podemos fazer tudo e não estamos debaixo de nenhuma lei e não existe mais pecado porque nós estamos na graça. Esses dois extremos são fora daquilo que a Bíblia nos ensina, na direção do que a Bíblia nos ensina, e eles precisam ser, então, adequados ao entendimento correto, que ele começa tratando aqui a respeito de prazo da lei. Ele cita uma série de textos que fundamentam que a lei de Moisés ela tinha um período para vigorar, ela não permaneceria para sempre. Um primeiro texto que ele cita é João 1,17, que diz assim: a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Então,
essa palavra que João deu no Evangelho já dá um ponto de partida de que a lei veio por Moisés, né? Mas a partir dali, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Havia um momento de cessação ali e o início de um outro, né? O fim de um período e o início de um outro. Já nesse versículo a gente identifica isso. Ele começa por esse ponto de partida. Ele comenta que o tempo da lei foi uma preparação para o que havia de vir, né? E Hebreus fala da substituição do sacerdócio da lei pelo sacerdócio de Cristo. O livro de Hebreus fala muito a respeito de como que o Velho Testamento ele foi atualizado para o Novo Testamento, como que a Velha Aliança ela foi substituída pela Nova Aliança, como que promessas que foram feitas no Velho Testamento foram atualizadas por melhores promessas, firmadas em melhores promessas no Novo Testamento. Então a gente vê muito isso no livro da Carta aos Hebreus, justamente porque ele estava lidando com o povo que tinha a lei de Moisés como regra de vida, né? Israel não só a lei era uma lei espiritual, mas era uma lei civil também. Seguiam aquilo ali na sua rotina. Então, quando veio essa mensagem de que a graça estava dando início a uma nova aliança e a antiga aliança precisava ser deixada no passado, como ela foi, né, pensada para ser, eles não entenderam muito bem essa mensagem de início e Paulo escreve muitas vezes a respeito disso. E é por isso que a gente está falando disso aqui agora também. Então ele fundamenta esse período que a lei vigoraria, era temporário nesse primeiro texto que a gente leu de João, e também toda a carta aos Hebreus ele menciona a respeito desse tempo de lei, que não vigoraria mais. Por exemplo, um desses textos de Hebreus está em Hebreus capítulo 8, versos 6 a 7, em que ele diz assim que o texto diz assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado o lugar para uma segunda aliança. Então ele pontua algo muito importante aqui como justificativa, o autor de Hebreus, como justificativa para que a lei deixasse de vigorar em algum momento e fosse atualizada. Ele diz assim: se ela tivesse sido sem defeito, ela não precisaria de atualização, não precisaria de um novo testamento, uma nova aliança. Mas que defeito era esse? Né? A pergunta já surge. Que defeito era esse que fez com que a aliança do Velho Testamento fosse necessária ser substituída? E aí a Bíblia começa a falar a respeito dessa imperfeição da lei. Havia um ponto específico ali que fazia com que a lei, apesar de santa, boa e justa, como a palavra diz, ela não era perfeita. Por que ela não era perfeita? Ela não era perfeita porque ela não era capaz de aperfeiçoar o coração de ninguém. Em outras palavras, uma pessoa que pecava, não é porque ela cumpria a lei que ela não voltaria a pecar. O pecado dela não era vencido porque ela cumpria a lei. Ela voltaria a pecar e ela precisaria oferecer sacrifícios novamente. A vida dela não era transformada. Não havia uma transformação interior porque ela cumpria a lei. E isso nunca a tirava do estado de pecador, né? Nunca tirava essa pessoa do estado de pecador. Passasse os anos que fossem, ela sempre continuaria continuamente os sacrifícios, levando a Deus as ofertas, pedindo perdão, pedindo misericórdia pelos mesmos pecados, porque ela não tinha nada que ajudasse a vencer a sua natureza pecaminosa. Lembra do primeiro capítulo que a gente veio falando a respeito desse início que o pecado teve, que passou a todos os seres humanos. Uma vez que esse pecado passou a todos os seres humanos, ele é o problema de todos nós. E é o problema principal a ser resolvido. Mas ele não foi resolvido pela lei. E, na verdade, nem era esse o seu propósito. A gente já vai falar sobre o propósito da lei. Então, esse era o ponto principal de deficiência da lei. Ela era incapaz de aperfeiçoar aquela pessoa que oferecia culto a Deus. E aí, mais uma vez, Carta aos Hebreus fala a respeito disso, que a lei nunca aperfeiçoou ninguém, né? Tem um texto daqui a pouco, eu vejo a referência exata aqui, mas Paulo também justifica aqui, usando, e o autor cita a carta aos Gálatas no capítulo 3, de que a deficiência da lei se evidencia por essa justificação. Então, nós não seríamos justificados diante de Deus por causa da lei.
justamente porque ela era incapaz de remover os pecados. Ela era incapaz de remover os pecados, ela não é perfeita. Ela é boa, santa e justa, mas ela não é perfeita. Existe algo que precisa operar na vida do homem que seja capaz de tirar dele o pecado, e a lei não era capaz de fazer isso. Nós seríamos justificados pela fé, e isso não teria mérito do homem. A lei não era capaz de fazer isso. Então, em Gálatas ele já cita esse texto, Gálatas 3:11, diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Em outras palavras, é o seguinte: ninguém merece salvação porque obedece os mandamentos. Ninguém merece. Ninguém merece salvação. Eu não mereço. Ninguém merece. Você que está me ouvindo não merece salvação. Nós recebemos salvação da parte de Deus como um presente, como uma dádiva, por graça, porque Ele nos deu. Quem pagou o preço da nossa condenação foi Cristo, seu Filho. Mas nós não merecemos isso, porque nós pecamos e o nosso pecado nos tirou da presença de Deus. Então, ele menciona isso para citar que não é pela lei que nós seríamos salvos, e isso já também declara que ela não era suficiente para permanecer para sempre, né? Ela vigoraria durante o tempo. Se é algo que não tem perfeição em si mesmo, era incapaz de remover o nosso pecado, então não teria por que ela permanecer para sempre. Algo precisava vir capaz de remover o nosso pecado, e esse algo é a graça. Continuando aqui. Aos Gálatas, a carta é muito interessante, porque uma coisa aconteceu no período da igreja primitiva, quando Paulo ele corrige os Gálatas a respeito de alguns erros doutrinários que eles estavam tendo, e um deles era justamente esse ponto de eles não aceitarem que a pregação da fé, que estava começando a ser anunciada naquele tempo, anulasse a lei. Eles não aceitavam isso. Para eles, eles eram, né, os judeus raiz, que trazia aquela cultura, que trazia aqueles rituais, que trazia aquela rotina de vida já desde o nascimento, de dentro da família. Aquilo estava, né, incrustado neles, na cultura deles, de tal maneira que eles jamais pensariam que haveria alguma coisa que substituiria a lei. Para eles, a lei era a regra de vida. A lei era a principal coisa que existia. Eles tinham que cumprir a lei para alcançar a salvação. O entendimento era esse. E aí existe um embate com relação a isso, porque os Gálatas começaram a se opor a esse aspecto. Eles não aceitavam que a pregação da fé anulasse a lei. E aí o apóstolo Paulo tem que entrar com uma argumentação usando o Velho Testamento, e o autor fala sobre isso aqui, de que a situação era justamente o contrário. Eles estavam olhando para o ponto errado. Eles estavam olhando para a lei, quando na verdade a promessa do evangelho que eles estavam vivendo naqueles dias foi feita muito antes da lei. A promessa do evangelho que viria sobre todo o mundo foi feita a Abraão, 430 anos antes da lei. Ele cita isso aqui no texto Gálatas, capítulo 3, verso 15, diz assim, eu vou ler a parte que eu mencionei. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei. Olha só, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei. Então Deus tinha uma aliança com Abraão que foi feita antes da lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Então olha só, Paulo falou assim, vocês não estão aceitando que a pregação da fé anule a lei? Vocês estão querendo vigorar com a lei, mas vocês não entenderam. Deus fez a promessa do evangelho a Abraão, muito antes da lei. A promessa não pode ser anulada pela lei. A promessa veio antes, a lei veio depois. Vocês querem usar a lei para anular a promessa que Deus fez antes a Abraão? Não tem cabimento isso. Então, Paulo precisou usar essa argumentação já desde o início, porque a promessa do evangelho foi feita muito antes. A promessa de que haveria uma graça, haveria um tempo em que a lei não vigoraria mais. E aí Paulo também ele escreve muito aos Gálatas argumentando a respeito disso, dizendo assim que para entender a lei era preciso entender o tempo antes dela. Por isso ele menciona Abraão e o tempo da promessa. Porque o pecado ele já reinava
Já existia o pecado naquela época e ele precisava de ser exposto, ele precisava de ser evidenciado para que o homem entendesse que ele precisa de um Salvador. O propósito da lei era esse. A gente já vai falar sobre isso. Então, a lei, na verdade, ela funcionou como um professor. Como algumas traduções da Bíblia, né, falam que estávamos debaixo de aio, debaixo de um tutor. É como alguém que cria uma criança, né, durante sua infância, durante sua adolescência, até o tempo em que ela está madura para tomar suas próprias decisões. Ela tem um tutor, ela tem um professor, ela tem alguém que ensina. Mas a lei nos ensinava e nos mostrava o nosso pecado. Ponto final. Ela nos evidenciava o nosso erro, ela apontava para nós onde falhamos, ela nos direcionava: você falhou aqui, 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 aqui. Você é um pecador, você precisa de misericórdia, você precisa de perdão, você precisa de se acertar diante de Deus, você está todo errado, você precisa de justificação dessas coisas. Mas ela, a lei que apontava esses problemas, em si mesma ela não tinha solução. Ela não tinha o poder de remover esses pecados. A lei funcionava como um raio-x, é como um diagnóstico médico. Ela mostra onde está o seu problema, mas ela não é o remédio. Ela não cura a doença. Ela mostra a doença, mas ela não cura a doença. Quem curaria a doença? A graça por meio de Jesus Cristo, que viria no Novo Testamento. Então ele começa a falar a respeito disso, ele cita alguns textos, por exemplo, Gálatas 3, 23 a 15. Deixa eu localizar aqui, Gálatas 3, 23 a 15. Ele diz assim, vou ler o trechinho todo. Mas antes que viesse a fé, está falando a respeito de Jesus Cristo, estávamos sob a tutela da lei, sob os cuidados da lei, e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião, como se fosse o nosso professor, o nosso tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, agora que veio a fé, agora que Jesus se manifestou, já não permanecemos subordinados ao guardião, ou seja, a essa lei. O que ele estava ensinando aqui era o seguinte: nós vivemos no tempo da lei, todo Israel viveu, para que fôssemos ensinados, fôssemos conduzidos a Cristo. Em que sentido? No sentido de reconhecer que nós somos pecadores, que nós temos nossas falhas, que nós precisamos de perdão, precisamos de justificação, precisamos de algo que remova esse pecado da nossa vida. Por isso ela nos conduz a Cristo. Ela nos direciona: você precisa dele, você precisa de um Salvador, você precisa da misericórdia de Deus. E isso viria em Jesus. Então a lei fez esse papel de tutor, de nos ensinar esse caminho, de que nós não temos suficiência em nós mesmos para sermos limpos e purificados diante de Deus. Precisávamos de algo a mais. Ele cita outros textos aqui, Hebreus 8, de 8 a 9, 13, que ele fala a respeito da aliança que Deus faria com o povo, né, estava fazendo agora com o povo e com toda a humanidade em Jesus Cristo, que substituiria a velha aliança. E ele diz assim: pois eles não continuaram na minha aliança, eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se tornou antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, mais um ponto aqui mostrando que realmente haveria um período de validade da lei, porque quando Cristo viesse, haveria uma nova aliança. E aquela primeira teria cumprido o seu propósito. Não é que o Velho Testamento ele veio e veio a nova aliança e ele não cumpriu o seu papel. Ele cumpriu o seu papel. O papel do Velho Testamento era nos conduzir a Cristo. Era nos mostrar que somos pecadores, que precisamos dele. Isso ele fez. Mais alguns textos que ele fala aqui, por exemplo, Hebreus capítulo 9, verso 10, fala impostas as ordenanças e mandamentos impostos até o tempo da nova ordem. Foi quando Cristo veio instituindo essa nova ordem. Em Efésios 2, capítulo 15, ele diz assim: anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Quando Cristo veio e morreu pelos nossos pecados, a gente vai falar um pouco mais disso no decorrer do estudo do livro, o ato dele de morrer na cruz, quando ele diz está consumado, ele cumpriu toda a lei de Deus, no sentido de que o pecado teve a sua condenação. A gente vai falar mais sobre isso. Mas quando ele diz isso, ele então
cumpre esse texto de Efésios. Ele anulou em seu corpo a lei dos mandamentos. Mandamento que exigia a morte do pecador. Ele morreu no nosso lugar. Então ele cumpriu aquela lei e deu agora espaço para a instituição de uma nova aliança. Para finalizar essa parte, ele diz assim, Romanos capítulo 10, 4. O fim da lei é Cristo. E aí ele menciona só que vai tratar isso ao longo do livro, porque esse versículo em especial, ele abre margem para bastante explicação do que é necessário ainda. Não é simplesmente usar como argumento que o fim da lei, né, o período da lei acabou. Há algo mais a ser discutido ali, ele vai falar depois. Então, ele menciona isso como prazo da lei e entra no assunto de propósito da lei. Qual era, então, o propósito da lei do Velho Testamento, a lei de Moisés? Ele entra falando de um ponto importante, que é o seguinte. Hoje, a gente tem um entendimento raso, até como eu já falei em vídeos anteriores, a respeito da graça, justamente porque o entendimento a respeito da lei também é muito raso e quando não é errado ou completamente fora do que realmente foi. A gente, em muitos lugares, muitas igrejas, muitos grupos, não tem uma ideia muito clara a respeito de qual foi o papel da lei de Moisés no Velho Testamento. E às vezes a gente acha que a lei foi ruim, a gente olha com olhos, né, de condenação para a lei. Meu Deus, a lei era muito opressora, a lei era muito difícil e o homem não conseguia cumprir, então agora Jesus não deu graça, agora a gente não precisa mais cumprir a lei. O argumento geralmente é esse. Né? A lei é desclassificada como algo ruim, como se fosse uma parte do projeto de Deus que deu errado e precisou de atualização, né? Por isso que tem Velho Testamento e Novo Testamento. Mas a gente vê que não é assim. Não é verdade isso. A lei fez parte do projeto de Deus e ainda faz, com algumas considerações que faremos. A lei fez parte do projeto de salvação de Deus para aquele tempo. Fez parte e cumpriu o seu propósito. Isso é muito importante de entender. A lei cumpriu o seu propósito. Qual era o propósito da lei? Comentei há pouco. Conduzir o homem a Cristo. Mostrar o seu pecado. Fazer um raio-x da sua alma. Mostrar que ele é um pecador. Mostrar que ele está cheio de erros, cheio de falhas. Que ele está condenado porque Deus vai condenar o pecado. E uma vez que o homem está nessa condição, ele precisa de um Salvador. A lei apontava para Cristo nesse sentido. Ó, você tem esse pecado, essa falha, isso aqui. Ele é o seu Salvador. Confia nele, deposita a sua vida nele, creia nele, que ele vai remover seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse era o propósito da lei. Quando ele começa a falar então a respeito disso, ele cita alguns textos que são importantes da gente entender. Um deles é Gálatas 3,19, que diz assim: a lei foi acrescentada, ou seja, a lei foi dada por causa das transgressões, ou em algumas traduções, por causa do pecado, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Mais uma vez, o que a gente comentou sobre o prazo da lei, até que viesse o descendente. Então ela tinha um prazo ali definido. Mas estamos falando agora de propósito. A lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões. Veja, antes do período da lei, já havia pecado. A gente viu que desde Adão e Eva já houve pecado. Começou ali e dali passou para toda a humanidade. Só que, do período de Adão e Eva até Moisés, passaram-se muitos anos. O pecado já existia, apenas não havia uma lei que o declarava, que o determinava, que o colocava em exposição. Né? Mas, quando Deus deu a lei com esse propósito de evidenciar o pecado, de mostrar ao homem os limites que o homem tinha de certo e errado diante de Deus. Aí é a visão do Senhor na criação, sobre a sua criação, sobre os limites do homem, o que ele fazia e o que ele deixava de fazer, o que era correto e o que era errado, que antes estava de certa forma subjetivo no seu coração, e de acordo com a cultura e a vivência de cada ser humano, agora passou a ser objetivo. Isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui me agrada, isso aqui me desagrada. O caráter de Deus foi um pouco mais revelado ao homem pela lei que ele deu.
Mas o pecado já existia. Deus apenas agora colocou os limites bem estabelecidos para que a gente pudesse discernir e entender até aonde poderíamos ir, sem transgredir, né, sem desagradar a Deus. E aí ele vai citando isso a respeito desse limite que Deus deu ao homem e de como desde antes já precisávamos obedecer. Deus já exigia a obediência do homem mesmo sem a lei. A lei, então, ela nos mostra o nosso pecado. Ela lança luz sobre o pecado, sobre o erro. Ela evidencia a falha do homem. É isso que a lei faz. A lei, então, é como um raio-x. Ela é como um diagnóstico que é feito sobre a nossa vida, nos mostrando a nossa doença, nos mostrando aonde está o nosso problema. Isso é muito importante. Quando você vai ao médico, você vai procurar uma cura para a sua doença, para a sua dor, para o seu problema. É preciso fazer um diagnóstico, é preciso que os médicos façam exames, que façam diversos tipos de direcionamentos, às vezes testes, às vezes alguns medicamentos de acompanhamento. Muita coisa ali é feita, muita análise e estudo para se identificar qual é a doença, para que uma vez identificada a doença, possa ser prescrito um remédio, um tratamento, né, alguma coisa que vá caminhar aquele corpo para a solução daquela doença. A lei, ela faz isso com a nossa alma. Ela dá o diagnóstico, ela avalia como nós estamos, ela avalia o nosso pecado, ela avalia a nossa falha, o nosso erro e nos expõe tudo isso, esse quadro de falhas diante de Deus. É isso que a lei faz. Mas ela em si mesmo não é o remédio. Assim como o diagnóstico do médico não te salva. Se você tiver uma doença e o médico te diagnosticar, ainda que corretamente, se você não seguir o diagnóstico dele, não tomar os remédios, não fizer o que tiver que fazer, às vezes repouso, às vezes exercício, né? Fisioterapia, se não seguir aquilo ali, aquele diagnóstico não serviu para nada. Né? Não serviu para nada, porque foi dada uma orientação que não foi seguida. Então, a lei em si mesma, ela é esse direcionamento que nós temos da parte de Deus que nos leva a reconhecer o nosso pecado. Só que, para se alcançar a salvação, uma vez reconhecido o pecado, ele precisa de arrependimento, e o arrependimento nos leva a Jesus Cristo. Sem arrependimento, não há remissão de pecados. Continuando aqui, então, sobre alguns textos que ele menciona a respeito da lei, que a lei ela nunca foi capaz de aperfeiçoar ninguém. E aí, em que sentido ela não foi capaz de aperfeiçoar ninguém? No sentido de que ela não foi capaz de dar o remédio. Ela não foi capaz de remover o pecado de forma definitiva. Né? Assim como o diagnóstico não tira a doença. Então ele cita Hebreus capítulo 7, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, mais uma vez citando Hebreus, né? Porque Hebreus vai falar muito da atualização de velha aliança para nova. Ele fala que a velha nunca aperfeiçoou coisa alguma. Hebreus 9, de 9 a 10. Aquilo que se oferecia, né, os sacrifícios, eles eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, aquelas pessoas que frequentemente iam oferecer sacrifício a Deus, elas não eram aperfeiçoadas no seu interior, elas não abandonavam o pecado porque daqueles sacrifícios que elas estavam oferecendo. Isso não acontecia. Por isso que elas tinham que voltar sempre e fazer os mesmos sacrifícios. Hebreus capítulo 10, verso 1, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus. Então a lei ela não tinha esse poder. O ponto é esse. A lei não tinha o poder de transformar o coração do pecador, de transformar a vida dele. No máximo ela fazia um diagnóstico. Coloquei um texto para ler, página 68, que diz assim. O autor ele escreve um trechinho que eu grifei e eu vou ler ele na íntegra, ele diz assim, a respeito da substituição agora do ponto, colocando um ponto final na lei e dando início à graça. Ele diz assim, se a causa da abrogação da lei de Moisés ficou para trás, é justamente a inaptidão de produzir aperfeiçoamento, surge a pergunta, por qual outro motivo a graça se manifestaria como substituta da lei, exceto para finalmente possibilitar à humanidade tal aperfeiçoamento? Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, se o motivo de a lei de Moisés ter sido prescrita, né, ficou ali naquele ponto, ficou no passado, prescreveu, se o motivo da lei ter sido prescrita
era a sua incapacidade de remover o pecado do homem. Por isso que a lei não vigora até hoje, porque ela é incapaz de remover o pecado do homem. Por qual outro motivo haveria manifestação da graça de Deus se não fosse para remover esse pecado? E aí, ele cita um texto de Romanos, no capítulo 7, versos 7 a 11, que o apóstolo Paulo fala a respeito de como a lei o condenou, porque a lei condena, né? A gente viu isso, a lei aponta o pecado, então ela te condena, ela diz você errou aqui, aqui e aqui, ela te condenou diante de Deus, a lei faz isso, ela aponta o nosso erro e ela nos condena. E ela diz assim, mas então, para que a lei então? A lei é pecado, então, se a lei está mostrando o meu pecado, é a lei pecado? É a pergunta que ele faz no início do trecho. E ele mesmo responde, de maneira nenhuma. A lei não é pecado de maneira nenhuma, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser pela lei. Então olha só a bênção que a lei foi e é para nós. A lei nos mostra o nosso erro, a nossa falha diante de Deus. Daí há um valor e uma preciosidade muito grande em a gente conhecer a palavra de Deus, de todo o Velho Testamento, dos salmos, dos profetas, de tudo que Deus falou, de tudo que Deus deu na lei, porque ela é uma expressão do caráter de Deus. E quando a gente compreende isso, a gente vê nela muito dos nossos defeitos, de como que Deus deu direções perfeitas e justas e como que nós somos pecadores. Isso fica evidente para nós. A lei, ela é uma bênção, como Paulo falou aqui. Eu não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei. Mas conhecer o pecado é muito importante, porque se eu não conhecer o pecado, eu não tenho do que me arrepender. E aí eu quero entrar aqui num ponto extremamente importante e às vezes sensível e passa um pouco batido e de forma displicente, que é o seguinte: a lei, ela me mostra o meu pecado. E isso tem que acontecer para que eu, reconhecendo o meu pecado, o confesse diante de Deus, peça perdão, me arrependa e alcance graça e misericórdia. Porque a graça, ela não se manifesta na minha vida e nem na vida de ninguém sem arrependimento. Não existe perdão onde não existe arrependimento. Daí entra uma aplicação imediata e muito importante para nós nos dias de hoje, que o autor fala aqui, e eu gostaria também de mais uma vez ler na íntegra o que ele diz assim: é por isso que, com a chegada do Evangelho, descobrimos que antes de a fé dar acesso à graça, como diz o texto em Romanos 5:2, ela deve ser precedida por arrependimento. Olha a importância do que ele está falando aqui. Com a chegada do Evangelho, descobrimos que antes de a fé dar acesso à graça, ela deve ser precedida de arrependimento. Olha a importância do que a gente prega na igreja. Infelizmente, hoje, é muito comum a gente ver pregações na igreja que você aceite o Senhor, aceite a Cristo, aceite a Jesus, aceite a salvação na sua vida, o Senhor está oferecendo a salvação de graça, Jesus te ama, às vezes até um apelo estranho, dê uma chance para Jesus. Né? Então a gente vê esse tipo de apelo, mas não é exatamente esse tipo de apelo que a Bíblia nos ensina a fazer, porque isso é uma parte do todo. E qual é o todo? A pessoa tem que se arrepender dos seus pecados. Mas a pessoa ela não pode se arrepender dos pecados se ela não souber que ela tem pecados. Percebe como é sutil? Ela precisa se arrepender dos seus pecados diante de Deus para alcançar graça. Mas se ela não reconhecer os seus pecados, se ela não se arrepender, ela não vai alcançar misericórdia e não vai alcançar graça. É preciso arrependimento. Então, qual é a pregação, qual é a mensagem que tem que ser feita numa evangelização? Tem que ser mostrado que nós somos pecadores, que nós falhamos diante de Deus, que nós estamos condenados por Deus a um juízo, porque nós pecamos contra Ele, pecamos contra a sua santidade, pecamos contra a perfeição do seu amor, pecamos contra Ele. E os nossos pecados estão nos condenando diante de Deus. Uma vez que existe essa condenação,
uma vez que nós sentimos o peso do nosso erro, da nossa falha, aí sim, nós nos arrependemos e dizemos: Senhor, me perdoa, eu pequei nisso, eu errei nisso, eu falhei nisso, nisso, me perdoa, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Quando fazemos isso, aí sim há, da parte de Deus, manifestação da graça. Porque a lei cumpriu o seu papel. A lei, no Velho Testamento, cumpriu o papel de nos apontar Cristo. Hoje, a nossa pregação também não pode deixar de mencionar que os pecadores precisam se arrepender, que sem arrependimento não há remissão de pecados. E às vezes a gente quer fazer o convite para que vidas aceitem a Jesus, para que vidas recebam a salvação, e às vezes a pessoa nem entende, mas para que eu preciso de salvação? Como eu já ouvi pessoas perguntando, para que eu preciso de salvação? Do que é que você está falando? Para quê? Por que eu preciso de salvação? Para ter a noção, para a gente ter a noção do quão falho a gente tem sido na pregação do Evangelho muitas vezes. A pessoa chega ao ponto de não entender por que ela precisa de salvação, de ela simplesmente ouvir o convite: aceite Jesus, aceite a salvação, aceite, mas aceitar por quê? Ela tem que entender por quê. Ela tem que entender que ela é uma pecadora, que o pecado dela está levando ela para o inferno. E isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente tem nos dias de hoje, infelizmente, levado muito a mensagem de um evangelho que menciona apenas o amor de Deus e a graça que é oferecida, sem declarar ao homem a sua pecaminosidade e o juízo de Deus que está sobre ele. E isso faz com que a gente não entenda o valor que a graça tem. Percebe como a consequência é direta? Eu não entendo o valor que a graça de Deus tem para a minha vida se eu não entender o quão pecador eu sou. Eu não entendo o valor do sacrifício de Jesus por mim se eu não entender o quanto de pecado e o quanto de juízo de Deus estava sobre mim. Então, por isso que o autor menciona no começo a importância de se entender a lei. Porque sem entender a lei, a gente não entende o valor da graça. E realmente, nas igrejas hoje, é muito comum a gente ver as pessoas não entendendo o valor da graça de Deus na nossa vida, porque não entenderam o peso do seu pecado diante de Deus. Esse é um ponto que a gente precisa entender, que o autor menciona aqui. E aí a gente já começa então a falar dessa transição. Velho Testamento, Novo Testamento, lei e graça, condenação e misericórdia. E aí quando a gente entra nesse ponto, a gente entra também falando num aspecto que a lei, como ela apontava o nosso pecado, Paulo chama isso de ministério da morte. Por que ministério da morte? Porque se a lei, o propósito dela era me mostrar, fazer um raio-x da minha vida, mostrar como eu sou pecador, mostrar como eu falhei diante de Deus, mostrar como eu estou condenado diante de Deus, mostrar que eu preciso de um Salvador, preciso de misericórdia, que pelos meus pecados eu estou condenado. O papel da lei era esse, era mostrar a minha condenação. Ele chama de ministério da morte. A lei, olha que interessante, a lei era o ministério da morte. Por que o ministério da morte? Ministério é ministrar, né? É atuar no meio ali, é agir. Ministério da morte, porque ela ministrava na minha vida a condenação. Ela me mostrava o meu pecado, meu erro e falava: você está condenado diante de Deus. Ministrou em minha morte. Foi isso que a lei fez. Mas ele fala que no Novo Testamento, quando Jesus veio e deu o seu Espírito Santo, o Espírito Santo passou em nós a ministrar a vida. Porque agora aquilo que o Espírito Santo faria seria literalmente remover os pecados por meio da graça de Deus operando. Ele atuaria com a graça de Deus e com uma interação nossa, removendo os nossos pecados. Então o ministério do Espírito é ministério da vida. Ele nos dá vida. O ministério da letra, ministério da morte, porque ele nos condena. Mas o ministério do Espírito remove os pecados e ministra em nós a vida. E daí a gente entende melhor aquele texto que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Em que sentido que a letra mata e o Espírito vivifica? Exatamente nesse sentido. Não é no sentido de que ter conhecimento de teologia vai te matar, ter conhecimento
a respeito de livros, de estudos bíblicos da palavra de Deus, coisas que te deem conhecimento a respeito de Deus, que isso matam, que isso entra na razão do homem. Não é nesse sentido. O texto está falando do ministério da morte, que era a lei. Podem ler os versículos à frente desse texto, que diz assim: se o ministério gravado em letras de pedra, qual era a lei gravada em letras de pedra? A lei do Velho Testamento. Então esse era o ministério da morte, a letra. Velho Testamento, lei de Moisés, apontava o nosso pecado, o ministério da morte. Ele fala assim: a letra mata, o ministério do Velho Testamento, da lei de Moisés, ela mata, ela condena, ela nos mostra onde está o nosso pecado. Mas o Espírito vivifica. Por que ele vivifica? Porque ele atua em nós, removendo os pecados, trazendo vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a letra mata e o Espírito vivifica. Finalizando aqui, concluindo então nesse capítulo, ele conclui o seguinte, dizendo que o problema não era a lei. E o problema nunca foi a lei. O problema é o nosso pecado. O problema é o pecado. O problema da humanidade sempre foi o pecado que entrou e tomou parte da vida de todos os seres humanos. No Velho Testamento, Deus deu parte da sua revelação pela lei, que tinha um propósito, que era mostrar ao homem a sua falha e conduzir ele a um Salvador. Você precisa de misericórdia, você precisa de um Salvador, alguém que te salve. A lei fez isso, ela cumpriu esse papel. Então o problema não era a lei. Não era e não é. Ela cumpriu o papel pela qual Deus a deu ao homem. O problema é que a lei, como diz o apóstolo Paulo, ela estava enferma pelo pecado. E é interessante essa expressão. Ela estava enferma pelo pecado, como se a lei estivesse doente, ela estivesse debilitada. Mas por quê? Porque ela não era boa e santa e justa? Não, ela era boa, santa e justa. Ela era o caráter de Deus revelado ao homem. Mas ela estava enferma pelo pecado porque éramos nós, como homens, que cumpríamos a lei dos mandamentos, todos os dias fazendo aquilo que a lei manda. Mas se eu obedeço aquilo que a lei manda, sendo que a lei é espiritual e eu sou carnal, tem uma discrepância de naturezas aí. A lei exige uma perfeição muito maior. A lei exige uma perfeição espiritual e eu sou carnal. E eu, sendo carnal, não conseguia cumprir a perfeição da lei porque há um pecado que habita em mim. Há um pecado que habita em mim, que nós já vimos que vem sendo herdado desde Adão. Então, como existe um pecado que habita em mim, esse pecado era o motivo de eu não conseguir cumprir a lei no Velho Testamento. Porque a lei era boa, santa e justa. Mas porque eu tenho pecado na minha carne, a minha carne está sujeita a essa deterioração do pecado, eu não conseguia cumprir a lei de Deus. Mas Jesus, quando veio, a semelhança da nossa carne, porém sem pecado, em tudo ele cumpriu a vontade do Pai. Ele cumpriu a lei por nós. Ele cumpriu. Então ele fala a respeito desse ponto que é importante entender, né? A lei não era o problema. A lei cumpriu o seu propósito. O problema é que ela estava enferma pela carne. O nosso pecado, habitando na nossa carne, era o problema. Que a lei não tinha condições de remover. Mas que a graça de Deus, provida por meio de Jesus Cristo, teve condições de remover. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, ele usa um trechinho citado de Tony Cook para concluir aqui, praticamente concluir o capítulo, que eu vou ler na íntegra, resumindo esses pontos a respeito da lei, que diz assim: a lei nunca fora dada para nos salvar, mas para nos mostrar que precisávamos de salvação. Percebe? A lei não foi dada para salvar. A lei não foi dada para salvar você e nem salvar a mim, mas ela foi dada para que nós tivéssemos consciência de que nós precisamos de salvação. Foi para isso que ela foi dada. A lei nunca fora dada para nos fazer justos, mas para nos mostrar que éramos injustos. É aquele raio-x que eu comentei. A lei nunca fora dada para nos justificar, mas para mostrar que precisávamos de justificação. Antes de buscarmos ajuda ou de nos abrirmos a recebê-la, temos de aceitar e compreender que precisamos de ajuda. A lei de Deus, sem qualquer sombra de dúvida, nos revela que precisamos e ficamos destituídos do padrão santo de Deus. Então é isso. Para reconhecer que precisamos de ajuda, nós precisamos compreender que precisamos de ajuda. É como um doente químico que a gente vê muito sobre essas histórias de tratamento. Enquanto a pessoa não aceita que ela tem aquela doença, ninguém consegue ajudar. A lei fez isso por nós, nos mostrou a nossa doença.
Uma vez que nós a recebemos, nós cremos em Jesus, nós somos caminhados para Ele, para uma salvação e essa limpeza do nosso pecado. Por fim, ele faz apenas um gancho com o próximo capítulo do livro, que ele diz assim: se o propósito da lei era provar a incapacidade do homem de viver em plena obediência, nós não tínhamos como obedecer aos mandamentos que são espirituais e nós carnais. A lei tinha esse propósito então de nos guiar a Jesus Cristo. O único que poderia reverter o problema de natureza pecaminosa. Surge uma pergunta: havia salvação para aqueles que viviam sob a tutela da lei? Interessante a pergunta, e a gente vai falar disso no próximo vídeo. Por enquanto, finalizamos aqui capítulo 3. Espero que você tenha alcançado um pouco mais de entendimento a respeito da lei de Moisés, de qual foi o seu propósito, de qual foi o seu papel. E fica aqui o convite, então. Se esse conteúdo é relevante para você, participe conosco nos próximos vídeos, nos próximos capítulos do livro Graça Transformadora, e espero que esse conteúdo seja para você uma benção. Deus te abençoe.